Após o golpe extraconstitucional em 1930, São Paulo cria um movimento armado contra o governo provisório de Getúlio Vargas e exige uma nova Constituição Federal. Esse movimento é chamado de Revolução Constitucionalista e leva grande parte da população a lutar por São Paulo e por uma nova Constituição. Estava instaurada uma guerra civil. Entre as armas e artimanhas usadas pelos paulistas, a mais ameaçadora foi o fantasma da morte. O trem blindado número 6, construído pela Central do Brasil. A Constituinte, até então vigente, ela foi deixada de lado. E quando ela foi deixada de lado, São Paulo começou a levantar a bandeira de uma Constituinte, uma Constituição nova, e que Getúlio Vargas falou que ia fazer, e não fez. E com isso, houveram manifestações de estudantes aqui em São Paulo, não só aqui em São Paulo, em vários lugares do Brasil, mas aqui em São Paulo foi que pegou fogo realmente. Então o que aconteceu é que no dia 23 de maio houve uma manifestação muito grande na Praça da Sé e houve uma passeata da Praça da Sé até a Praça da República, onde houve um tiroteio lá, onde tinha o pessoal do Getúlio Vargas, e era o pessoal militar de Getúlio Vargas, que estavam armados, e os estudantes começaram a gritar por ordem pública, palavras de ordem da época, abaixo Getúlio Vargas, sim para a Constituição, só que eles começaram a colocar algumas escadas ali para subir, porque era o primeiro, o segundo andar, não lembro bem se era o primeiro andar ou o segundo, e eles começaram a colocar umas escadas para subir. Foi quando eles começaram a disparar uma metralhadora e fuzis e mataram 4 jovens, que eram os heróis da Revolução de 32, né, chamado, o que é o Martins, Miragaia, Drauzio Camargo, que é a sigla, e depois de 60 dias parece que morreu um outro estudante também que tinha sido baleado naquela época, chamado Alvarenga. Só que São Paulo não tinha arma, né? São Paulo teve que inventar armas até, né? As armas que tinham eram poucas, perto do que o resto do Brasil tinha. Todo o material que o São Paulo tinha no estado foi pedido pelo governador, que então era o interventor Pedro de Toledo, que acabou aderindo à Revolução, sendo ele eleito presidente de São Paulo no dia 10 ou 12 de julho. Ele foi eleito presidente e ele pediu para que todo mundo participasse dessa Revolução civicamente, da maneira que pudesse. Num período de 3 meses, fabricar tudo isso e fabricar 6 trens blindados foi muito grande. A Sorocabana nós tivemos 3 trens blindados, o TB1, o TB2 e o TB3, o TB3 com torres giratórias, super camuflado. A Mogiana eles tiveram 2, o TB4 e o TB5, também super camuflado, com torre giratória. E o TB6, que foi um dos mais famosos, chamado de Fantasma da Morte, porque houveram muitas mortes por causa desse trem e ele era realmente muito grande. Bom, a primeira blindagem que foi feita foi no TB1, que foi na Sorocabana. Era um trem de carga, né, um trem que até a gente chama de trem gaiola, que eles colocaram as chapas de aço por dentro, mas uma chapa muito fraca. Era aço, mas não era de uma espessura mais forte, mais pesada, né, mais grossa. E quando eles foram para frente de combate, algumas balas atravessaram e chegaram a ferir alguns soldados que estavam dentro do trem, dentro dos vagões que estavam semi-blindados, porque a blindagem era muito pequena. Quando eles fizeram o TB2, eles já blindaram de tal forma que eles fizeram uma chapa de aço pelo lado de fora, uma madeira chamada faveiro, que é uma madeira muito dura, e depois uma outra chapa de aço. Então ficou assim, 4 milímetros por fora, 10 centímetros de madeira de faveiro e mais 2 centímetros de chapa de aço, 2 milímetros para o lado de dentro.
e com umas seteiras, que são aqueles buracos para enfiar a metralhadora ou a espingarda. E aí eles foram para frente de combate e não aconteceu nada com ninguém lá dentro, receberam bala, ficaram com marcas de bala nas suas laterais, mas não aconteceu nada. Então, aí eles decidiram blindar todos os trens dessa forma. Então, chapa de aço, madeira faveiro e chapa de aço por dentro. E assim foi até o final, que eles blindaram todos os restos dos trens e fizeram desse jeito. Os outros trens, eles tinham uma locomotiva um pouco mais ultrapassada, mais lenta, né? Então as outras máquinas eram da década de 10, de 15. E o TB6 ele foi feito com uma máquina que já era dos anos 30 já. Então era uma máquina que tinha chegado no Brasil em 1930. Então era uma máquina muito potente, muito rápida. Então eles blindaram essa máquina. Então as outras máquinas eram mais lentas. Então o que eles fizeram foi que ela ia para frente de combate com mais rapidez e voltava com mais rapidez também. E eles tinham faróis, uns holofotes em cima dos trens, dos vagões blindados, porque era assim, ficava um vagão na frente, a locomotiva no meio e o outro vagão atrás. Então a locomotiva ficava praticamente protegida também, muito bem blindada. Então, quando eles iam para frente de combate, eles iam pronto para atirar em todo mundo. E como esse trem ele era grande, as balas não chegavam nele. Batiam nele e ricocheteavam. Então, todas as vezes que eles iam para frente de combate, o pessoal queria arrebentar a máquina. E, na verdade, quem saía arrebentado seriam os inimigos, os ditatoriais, porque eles abriam as escotilhas e saíam as metralhadoras pesadas da época. Um dos destaques entre os trens foi o intitulado Fantasma da Morte. Composto por locomotiva e 3 vagões, o trem era camuflado de verde militar, verde médio, cinza médio e azul claro. Visto à distância, era muito semelhante a uma locomotiva comum, mas ao se aproximar, causava grande impacto. O Fantasma da Morte era armado com um canhão Krupp de 75 mm na parte frontal do primeiro vagão. Havia 8 fuzis em cada vagão, 2 metralhadoras Hotchkiss no primeiro vagão e 3 nos demais. A locomotiva era totalmente blindada e protegia caldeira, cilindros, tender e maquinistas. Uma imponente máquina da morte. Para o lado de Mojimirim, Mogi Guaçu, para aquele lado lá, ela foi usada a estrada da Paulista e da Mogiana, que os trens, o TB4 e o TB5 foram. E para o lado do Vale do Ribeira foi a Sorocabana, que foi usado o TB1, o TB2 e o TB3. Sendo que o TB3 ele caminhou também para uma outra vertente, né? Uma outra linha da Sorocabana, que foi até para o lado de Ourinhos ali. Depois que São Paulo perdeu a Revolução, Getúlio Vargas, quando ele entra ele não entrou, mas quando os gaúchos entraram, os mineiros entraram, ele pediu para destruir tudo, sumir com tudo, porque seria um marco, né, contra a vida dele, contra o governo dele. Então nós sabemos que eles foram desmontados, todos eles foram desmontados, as locomotivas foram usadas e uma das chapas foi guardada por um ex-combatente e depois de um tempo a gente achou essa chapa, a gente viu a chapa e tem um pedaço dessa chapa no Museu Histórico e Geográfico de São Paulo. E ali dá para se ver realmente a chapa de 4 mm, a madeira e a chapa de 2 mm que foi blindada. São Paulo construiu em 3 meses 6 trens blindados, 8 carros blindados, 2 lanchas blindadas e 4 tanques de guerra, além de uma infinidade de munições e granadas. Durante os 3 meses de confronto, 1.000 homens que defendiam São Paulo foram mortos. O número não oficial de soldados ditatoriais abatidos chega a 5.000. Apesar da importância do Fantasma da Morte, o TB6 desapareceu entre as sucatas das ferrovias desativadas nas décadas que se seguiram.
Não se sabe até hoje o paradeiro dos trens blindados que defenderam São Paulo durante o maior confronto armado ocorrido no Brasil durante o século XX.